E aí, pessoal, tudo bem? Bora lá para a aula 3. Então, é o seguinte, a gente já teve duas aulas iniciais de Canva, tá? A primeira aula foi um panorama geral, uma introdução à plataforma do Canva, né? Na 2 foi um panorama geral referente às ferramentas e tudo que tem na tela inicial do Canva. E aí, daqui para frente, a gente já começa a utilizar a ferramenta hum, na mão mesmo, a gente já começa a colocar a mão na massa. Então, eu pensei em fazer o seguinte, pegar as utilizações mais comuns do Canva, né? Quais são as necessidades das pessoas quando elas vão utilizar essa ferramenta. Existem algumas necessidades e algumas delas são utilizadas de forma mais comum ou tem mais usos do que outras, né? Por exemplo, as pessoas utilizam muito mais o Canva, por exemplo, para criar publicações para rede social do que para criar planilhas, por exemplo. Até porque a ferramenta de planilhas do Canva chegou recentemente, chegou esse ano de 2025, e o uso dela ainda não é tão grande assim, conforme outros usos, que é para edição de fotos, edição de vídeos, criação de publicações para as redes sociais, criação de apresentações, criação de site, etc. Então, com a utilização do Canva para criar publicações para as redes sociais hoje, ela é muito mais comum, é muito mais usada, eu vou começar por ela. Então, essa aula número 3, eu já vou colocar aqui para vocês, utilização do Canva para a criação de conteúdos para as redes sociais. Beleza? Então, vamos lá, já estou com o Canva aberto aqui, como vocês conseguem ver, né? Eu estou com ele já aberto, então vocês já sabem como criar sua conta e como acessar sua ferramenta. Então, aqui são alguns dos materiais que a gente já criou ao longo dos anos aí de utilização da ferramenta, né? Tem um monte de material aí para pegar de balde. Então, a gente está aqui na parte inicial, que nesses ícones, né, a gente tem os atalhos. Geralmente, esses dois aqui, ó, eles podem estar diferentes para vocês, tá? Por que que o Canva está mostrando para mim aqui primeiro? Um botão de atalho para a criação de story do Instagram e outro para post do Instagram, porque são as duas ferramentas que eu utilizo com mais frequência. Então, a inteligência artificial que está por trás do Canva coloca elas aqui no início já para poupar tempo, né? A parte de educação aqui não estará visível para vocês se vocês não tiverem o acesso de professor. No meu caso, como eu tenho acesso de docente, né, de professor, então aparece aqui essa ferramenta para a criação de eh, tarefas para os meus alunos e minhas equipes, tá bom? Então aqui a gente tem as planilhas, aqui os docs, quadro branco, apresentação, redes sociais, editor de fotos, vídeos, impressão e site. Tudo sobre cada uma delas aqui eu já falei nas duas aulas anteriores, vocês podem assistir se vocês ainda não assistiram. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, esse item de rede social, que é o mais utilizado hoje no Canva. A maioria das pessoas utiliza o Canva com essa finalidade. Então, eu vou colocar as aulas de acordo com essas finalidades, tá? Clicando nessa opção de criação de item para rede social, criação de design, né? A gente vai abrir essa capa, essa outra aba aqui, essa caixa, e aqui a gente vai ter também os atalhos, né? E aqui alguns atalhos aqui para qual tipo de publicação que você quer criar. Se você quer criar story para o Instagram, um post no formato 4:5, post para Facebook no formato paisagem, vídeo para Instagram de Reels, né? A gente tem vários formatos aqui, para Story, para TikTok, vinheta, YouTube, etc. Tá? Aqui é só um atalho mesmo, ou para você definir qual que vai ser a proporção do item que você quer criar. Qualquer um que você escolher, a única coisa que vai se alterar é a proporção, se vai ser quadrado, se vai ser retangular, etc. Mas fora isso, todo o restante, todas as ferramentas dentro da plataforma serão as mesmas, tá? Então, independente de qual você for escolher aqui, tudo que a gente for criar aqui dentro vai ser a mesma coisa. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui para criar um story do Instagram e você quiser utilizar essa ferramenta para criar um post, todo o processo que a gente criar dentro dela vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou criar aqui, vou clicar aqui no post para Instagram, 4:5. Então, eu clicando nele, ó, ele abre já uma tela com uma caixa branca aqui, né, uma folha em branco, que é o local onde nós vamos criar a nossa publicação. Ao mesmo tempo que ele abre essa tela em branco aqui na lateral esquerda, ele abre uma série de modelos prontos.
tá? O que são esses modelos? Posso usar qualquer um deles? Pode usar qualquer um deles. Porém, lembre-se que se você não paga pela ferramenta, muitos desses posts aqui estarão com uma coroa igual essa daqui, ó, de modelo premium. Essa coroinha amarela, ela vai estar aparecendo aqui no canto dos documentos, que para mim aparece um chapeuzinho aqui de professor, né, de formando, com a palavra Edu, porque como eu tenho acesso educacional, então todas as ferramentas que são premiums, elas estão liberadas para mim, tá bom? Então, provavelmente, essas que aparecem com esse chapeuzinho para mim, se for para vocês, vai aparecer com esse essa coroa de rei, tá bom? Então você não vai conseguir utilizar. Porém, nessas aulas eu vou tentar focar no máximo possível dentro das ferramentas que são gratuitas, tá? Então aqui você vai ter uma série de modelos prontos, só que está tudo misturado aqui. Como você consegue ver, a gente tem exemplos aqui para meio ambiente, coluna de férias, arraial, consultoria de negócios, comunicados, cartões para aniversário, etc. Então você tem que definir qual é o tipo de publicação que você quer criar, né? E qual é o modelo, se tem algum desses modelos que se encaixa com a proposta que você quer criar na sua rede social. Então, aqui nessa aba de pesquisa, você consegue fazer uma pesquisa mais ou menos dentro daquilo, da área que você quer trabalhar, porque fica mais fácil fazer suas pesquisas. Vamos supor que você vai criar uma publicação com o tema de odontologia. Então aí você consegue fazer esse filtro, tá vendo? Ó, você consegue jogar odontologia aqui e aí ele vai trazer um monte de publicações relacionadas ao tema. Então isso te ajuda bastante na hora de você procurar os melhores materiais para você poder criar uma publicação em cima, entendeu? E qualquer uma delas, você tem toda a liberdade para poder trabalhar com as cores, as fontes, as fotos, tudo, você pode alterar, não tem nenhum tipo de restrição, né? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer nessa aula utilizando um modelo pronto e depois eu vou fazer um segundo post do zero. Com essa tela em branco aqui, a gente vai colocando item por item até criar uma publicação razoável, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui. Eu vou tentar procurar dentro dessas opções. Ah, já achei. Eu tenho uma opção aqui, ó, que ela está sem o chapéu. Tá vendo esse chapéuzinho aqui? Ela não aparece aqui. Então, é uma publicação gratuita, né? É um modelo gratuito. Vou clicar e vou jogar ele aqui. Então, ele está dizendo aqui o seguinte. Deixa eu chegar mais próximo. Então, tá assim, ó. Duas fotos, né? Felizes em transformar sorrisos. Dia Mundial do Sorriso. Então, ele é uma publicação que está comemorando o Dia Mundial do Sorriso. Tá? E aqui você poderia trocar as cores, né? Trocar as fotos se você achar que elas não condizem com o material que você está colocando, né? Até porque você vê que eles não têm muita cara de brasileiro, assim, né? Mas se bem que brasileiro praticamente não tem um fenótipo específico, né? Qualquer pessoa pode ser brasileira. Mas você pode utilizar esse documento e trocar as cores ou trocar os materiais que você deseja. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que você não gostou das fotos e você quer trocar elas. Então você vai clicar na foto e vai deletar ela, clicando no botão delete, ou simplesmente clicando no botão direito, pode vir aqui em excluir, ou pode vir aqui, ó, nessa barrinha que abre aqui, ó, na lateral. Mas antes da gente começar a trabalhar nela, eu quero falar a respeito de tudo o que, quando você seleciona o material, tudo que é possível fazer com ele. Porque tem muitos dos influenciadores aí no Instagram ensinando a mexer com Canva, que ele vai fazendo, vai explicando como ele está fazendo, e aí você tem que pausar e replicar o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, eles não explicam de fato o que as ferramentas fazem, né? Então, é isso que eu quero aproveitar essa aula para fazer. Que eu vejo que tem esse gap, essa dificuldade. Então, você já passou por todos esses itens aqui, ó, tudo isso que está aqui em cima, a gente já falou sobre eles. Tudo isso que está aqui embaixo, a gente já falou sobre eles. E tudo isso que está aqui na lateral, a gente já falou sobre eles na primeira e na segunda aula. Porém, eu não falei sobre os itens específicos. Então, por exemplo, eu estou com o material aberto aqui, certo? E ele funciona como um quebra-cabeça. São várias.
várias peças aqui. Então, tudo que está aqui dentro é um elemento. Todos os itens que estão aqui dentro são elementos. Por exemplo, tem elemento de foto, tem elemento de texto, que são esses daqui. Tem elemento de vetores, né, ou ícones, né, que podem ser esses ou esses aqui, a depender, né, você vai clicar e selecionar, e aí dependendo da ferramenta que aparece, e dependendo da ferramenta que aparece, e dependendo da ferramenta que aparece, você vai saber que tipo de elemento que a gente está lidando aqui. Então, por exemplo, ó, vamos pegar um de cada vez e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão poder fazer para identificar cada um desses elementos. Então, aqui em cima, a gente tem esse, esse ícone aqui, ó, dessas ondas, tá? Então, quando eu clico com o mouse, se eu passar o mouse em cima, ele já mostra a seleção, que é essa caixinha roxa que está em volta aqui. Essa caixinha roxa mostra qual é o espaço de seleção do item, tá? Qual é a seleção e qual é o item que eu estou com o mouse em cima. Quando eu clico, vocês conseguem perceber que aqui em cima, ó, aqui em cima onde eu estou passando o mouse, aparece uma tela diferente, aparece uma caixa diferente a depender do item. E o que quer dizer esse item? Tá? É uma caixa de ferramenta, né? E edição do item que está selecionado. Então, dependendo do item que está selecionado, a caixa muda. Por exemplo, esse daqui, que eu estou selecionando agora, que são essas ondinhas, é um elemento de imagem, tá? Então, eu tenho aqui a edição dessa imagem, o corte, ferramenta para cortar essa imagem, ferramenta de inverter essa imagem, ferramenta de cor para eu poder trocar essa imagem, a cor dela, né? Ferramenta de traço, se eu quiser colocar o traço em volta da imagem, geralmente aqui ele vai colocar uma moldura. O arredondamento dos cantos da imagem, a ferramenta de transparência, a ferramenta de animação, para eu fazer uma animação nessa imagem, a ferramenta de posição, para eu trocar essa posição da imagem onde ela está. Como ela funciona? Vou clicar aqui. Ó. Eu posso enviar para baixo, enviar para cima, jogar ela para o centro. Então, tem aqui algumas ferramentas de alteração de organização ou alinhamento com a página. Então, ao clicar nela, eu posso jogar essa imagem para diferentes locais, tá? Ou posso colocar o espaço exato aqui na parte de largura e espaço. Mas geralmente a gente não usa esse tipo de ferramenta, né? Geralmente a gente pega o mouse e já vai lá e alinha onde a gente quer, tá bom? Então, vou passar por cada uma delas aqui para vocês verem como que ela funciona, tá? Então, selecionei ela. Eu tenho aqui, ó, a primeira parte, a parte de edição. Vocês precisam focar nesse ícone que aparece aqui, ó, que é o ícone do planetinha, né? Do planetinha não, de uma montanha com um solzinho no fundo, como se fosse uma paisagem. Isso quer dizer que esse elemento ele é uma imagem, tá? E como imagem ele tem algumas edições diferentes. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir a caixa de edição de imagem, que é essa caixa aqui. Tá? Ó, usar editor de foto para transformar um elemento. Blá, blá, blá. Então, eu tenho aqui alguns elementos de edição dessa imagem, né? Por exemplo, essa daqui, ó, o Estúdio Mágico eu não consigo utilizar, porque ele é uma imagem quase que vetorial, assim. Ele não tem características de foto, por isso que não deixa eu usar essas ferramentas aqui. Mas essas ferramentas você também não vai conseguir utilizar, porque se você puder olhar aqui, você vê que ela tem a coroa no canto aqui. Né? Então ela é uma ferramenta paga. Eu vou tentar me atentar ao máximo a não utilizar ferramentas pagas dentro dessa aula. Tá? Aqui em cima, ó, a gente tem uma área de ajuste que se você entrar nela, você vai cair numa área de ajuste de cores, temperatura, iluminação, contraste, entendeu? Algumas é, alterações de cores e elementos da imagem, tá? Então, são várias, tem uma série de variações aqui que você consegue alterar, né? Contraste, destaque, sombras. Talvez não apareça tanto aqui, porque não é uma imagem de fato. Ele é uma imagem com características de ícone, características de vetor. Então eu não consigo fazer tantas alterações aqui, entendeu? As maiores alterações que eu consigo fazer aqui provavelmente são a claridade, contraste, talvez, o brilho, que eu deixo ela mais clara, mais escura, mas nem isso eu estou conseguindo fazer aqui, entendeu? Estou conseguindo fazer um pouco de alteração aqui na temperatura. Não sei se você consegue ver a alteração nela. A temperatura ela está conseguindo alterar um pouco das cores, ó.
Então, eu tenho essas alterações aqui que eu consigo. Aqui embaixo eu consigo fazer edição de cores, ó. Então, eu consigo alterar a cor dela, como você consegue ver aí, e consigo dar uma mexida nas tonalidades da cor aqui no brilho, na saturação, etc. Então, eu tenho alguns fatores de edição aqui dentro da ferramenta de ajustes, tá? E aí, se você identificar que ela já está ok, você simplesmente pode voltar aqui e voltar para a caixa de ajustes. Ou então, você pode clicar aqui embaixo para redefinir os ajustes, caso você ache que não ficou, não ficou legal. Eu fiz um monte de alteração aqui, eu não lembro como é que estava antes. Então você pode clicar aqui em redefinir e aí tudo volta ao que era antes, ok? Qualquer coisa você também tem aqui a opção de ajuste automático, onde ele vai fazer uma análise total do documento e ele vai fazer um ajuste que ele considera que seja interessante, né, para o seu desenho. Aí você pode manter ou não. Você tem também aqui a parte de seleção de área, que você consegue fazer alguns ajustes específicos, né? Por exemplo, aqui você consegue fazer ajuste de apagar a imagem ou de selecionar uma imagem específica, né, para apagar, por exemplo, ou mudar a tonalidade de um local específico. Então, eu selecionei aqui, ó, e aí só dessa parte que eu selecionei eu consigo fazer a alteração, tá vendo? Então, você tem esses fatores de edição aqui, de locais específicos, né, com a pincelada que você seleciona, pincelada, pincela um local no desenho, né, você pincela um local e aí você faz o ajuste apenas desse local que você pincelou. Você tem aqui a parte de clique, que você vai clicar no local e aí ele vai selecionar o local onde você clicou para fazer essa alteração. E você tem aqui também a questão de primeiro plano, que aí ele vai fazer uma divisão do que está em primeiro plano, do que está em segundo plano, mas aqui não é, isso não se esse elemento, esse design, ele não tem os elementos necessários para fazer a edição de primeiro e segundo plano, então eu não vou conseguir fazer nada aqui com relação a isso, tá? Então vou fazer aqui a redefinição, vou ajustar, vou voltar. Então, dependendo do elemento que você seleciona, você vai ter mais fatores de edição ou não, tá bom? Aqui embaixo, a gente tem aqui a parte de filtros, ó. Então você consegue colocar alguns filtros nos elementos, ó. Mudar um pouco as cores, né? Colocar um elemento, um filtro diferente. Isso aqui ele vai ter muito mais é, você vai conseguir ver muito melhor isso daqui nas fotos. Então, na hora que eu selecionar a foto desse rapaz que está rindo aqui, aí eu vou voltar aqui, vocês vão ver como eu tenho muito mais fatores de edição do que essas linhas aqui, certo? Mas aqui eu tenho algumas adições, ó, que eu posso fazer alterações de cores. Se você vê que é necessário fazer a troca de cores desse elemento para combinar com as cores da sua marca ou as cores da sua identidade visual, você também tem aqui embaixo, ao voltar, né, eu voltei aqui na parte de imagem, a parte de efeitos. Então, aqui nos efeitos, ó, tem alguns efeitos aqui que você pode inserir também no elemento que está selecionado. Então, você tem aqui um elemento de sombra, né, que você consegue inserir alguns tipos de sombra, né? Então, quando você insere alguma dessas sombras, você vai ter mais alguns fatores aqui para editar. Por exemplo, ó, vou selecionar essa sombra brilhante aqui. Ó. Selecionei a sombra brilhante, ele deu uma sombreada aqui no desenho. Deixa eu tirar e colocar de novo para você ver melhor aí. Então, a sombra brilhante. Ele foi lá e inseriu uma sombra atrás das linhas. E aí eu consigo aqui embaixo fazer algumas alterações nas configurações dessa sombra. Então, eu tenho aumentar o tamanho da sombra, ó, sem sombra praticamente, e aí sombra com tamanho maior. Aí aqui você tem também fator de desfoque de sombra. Então, aqui sem nível de desfoque, e aqui eu já estou dando uma desfocada maior na sombra. Então, eu tenho aqui o nível de desfoque da sombra, tenho também aqui embaixo a cor da sombra, então a sombra está preta, eu posso deixar a sombra em outras cores também. Deixa eu colocar uma cor que vai dar contraste aqui, ó. Então, por exemplo, ó, verde. Eu consigo colocar uma sombra verde, não sei se dá para ver bem aí, mas aí eu aumento o nível de desfoque dela, aumento o tamanho dela também, ó, você já consegue ver melhor aí. A intensidade também eu consigo, se ela vai ser bem fraquinha ou se ela vai ser mais forte. Então tem esses fatores aqui de edição. Se você trocar o tipo de sombra, aí o tipo de sombra muda aqui também. Tem sombra aqui de contorno, sombra de curva,
sombra de página levantada, sombra angular, sombra de fundo, plano de fundo, né? Então tem alguns tipos de sombra aqui que você pode testar nos seus elementos. E se tiver algo que se encaixa com a proposta do que você quer criar, então você simplesmente vem e volta, né? Volta para a página inicial aqui, e aí a sombra está aplicada lá. Caso contrário, você volta lá na parte de ajuste de sombra, e aí sempre tem um botão chamado nenhum, que aí você pode tirar todas as configurações que você fez. Então, além de sombra, eu tenho aqui embaixo o efeito de duotone. O efeito de duotone acho que não vai aparecer nesse tipo de elemento aqui, porque ele funciona muito melhor com uma foto. Como você consegue ver aqui, ó, no ícone dele, é um rapaz aqui, uma foto que ele dá um tom duplo, né? Dois tons. Mas aqui a gente não vai conseguir fazer exatamente como ele funciona, por conta que esse elemento é muito limitado. Essa ferramenta ela vai funcionar muito melhor com uma foto. Deixa eu selecionar essa foto desse rapaz aqui, ó, que aí você vai ver como que a ferramenta de duotone funciona. Vou selecionar ele aqui, vou clicar aqui na parte de edição, aí eu desço aqui, ó, eu tenho aqui o duotone, seleciono, aí ele vai trazer as cores que estão disponíveis para eu aplicar nessa foto. Entendeu? Então, ó, tem várias cores diferentes. Perceba como funciona bem melhor aqui nas fotos, né? Então tem, ó, vou selecionar esse verde. Aí a foto fica com tom duplo. Um tom duplo na cor verde e preta, o verde e azul aqui, ó. Essas duas cores que estão aqui. Você também consegue alterar essas cores aqui. Então tem vários tipos de duotone aqui e você consegue alterar a cor se você achar que não ficou legal. Entendeu? Aí você consegue selecionar uma cor diferente. Vou selecionar aqui, ó, um azul bem claro, quase roxo aqui, e um azul mais escuro, um azul mais tom forte, né? Mais escuro, mais claro, aí fica a seu critério. Então você consegue, é, você tem total liberdade aqui para alterar as cores e a intensidade da aplicação. Aqui é sem nada e aí eu consigo ir aumentando ou diminuindo a intensidade de acordo com o que eu quero. Beleza? Então, fica a critério de vocês aí como que vocês vão utilizar isso. Mas como eu disse, em foto funciona muito melhor. Então, voltando, aí a gente tem aqui o segundo item, terceiro na verdade, que é o item de desfoque. Que aqui no ícone você já consegue ter uma noção de como ele funciona, né? Ele vai desfocar o elemento inteiro ou ele vai desfocar uma área do elemento que eu selecionar. Então, se você clicar nele aqui para abrir, eu tenho aqui a foto inteira, né? E aí, aqui na tela de configuração, eu seleciono se eu quero, eu escolho aqui se eu quero selecionar através da pincelada ou através da imagem inteira. O que seria a pincelada? Eu pincelo uma parte da foto onde eu quero desfocar. Então, por exemplo, aqui eu tenho aplicação de desfoque, né? Se eu quero aplicar o desfoque, eu removo o desfoque. Aqui o tamanho do pincel, que eu vou pintar a área onde eu vou desfocar. E aqui a intensidade do que vai ser o desfoque, mas daqui a pouco a gente mexe aqui na intensidade. Então, primeiro eu vou selecionar a área, eu vou pegar aqui a área da boca dele, ó, dos dentes, e eu vou pedir para aplicar o desfoque ali, tá vendo? Então já aplicou o desfoque, e aqui eu consigo mexer na intensidade desse desfoque. Se ela vai ser alta ou vai ser baixa. Como ela já estava na alta, deixa eu remover. E aí a gente aplica um desfoque bem fraquinho. Então, ó, vou colocar aqui a intensidade baixa, tamanho do pincel mais ou menos, tamanho, intensidade baixa. Então eu seleciono e aí ele vem com um desfoque menor. Então, aplica intensidade, vou botar remoção, peraí, aplicar um desfoque. Vou colocar um desfoque bem pequeno aqui na boca dele. Não sei se dá para ver bem. Deixa eu ampliar aqui. Tá vendo? Vou aplicar o desfoque aqui ó, na gengiva. Aí ele vai desfocando. Conforme você for aplicando, ele vai desfocando. Aí você pode desfocar elementos específicos, né? Vou desfocar a orelha dele aqui.
Você consegue desfocar tudo que você quiser. Você aplica o elemento, ele vai lá e dá aquele desfoque. É bom para você apagar, né, alguma coisa que não pode aparecer no documento, ou você usar, apagar alguma informação sensível, etc. Então você tem aqui a aplicação por pincel, né, que você pincela o local onde você quer colocar o desfoque, e você também tem a página inteira. Aí aqui na página inteira, onde eu selecionei, ele vai aplicar o desfoque na página inteira. E aí você escolhe aqui a intensidade desse desfoque. Entendeu? Na página inteira, geralmente utilizam. Você pode utilizar pequenos elementos. Às vezes o pessoal está fazendo design, né? Pega pequenos elementos, coloca alguns na frente, alguns atrás. E aí os que estão atrás eles colocam um pouquinho de desfoque para dar destaque nos que estão na frente. Ou tem muita gente que utiliza essa ferramenta de desfoque. Por exemplo, o pessoal quer fazer um fundo de uma imagem. Ele pega uma natureza, uma floresta, uma montanha, uma paisagem, coloca um desfoque bem alto e aí utiliza o fundo como se fosse um fundo meio embaçado, assim, fica legal também. Então aqui a ferramenta de desfoque ela é gratuita, vocês podem utilizar tranquilamente. Aqui, depois do desfoque, com essa setinha para frente aqui, ó, você tem outras ferramentas aqui. A gente tem o foco automático e o retoque facial. No foco automático, ele vai selecionar a imagem e vai meio que ele vai gerar um desfoque, uma posição é, ele vai criar um efeito automático, tá, de desfoque. Ele vai pegar, ele vai ler a sua foto e vai falar, bom, essa aqui é a melhor parte da foto, eu vou deixar essa parte bem nítida e vou desfocar o restante. Então aqui é automático. Então, muitas vezes não vai sair legal, tá? Depende do que a inteligência artificial entender aqui, né? Tá vendo, ó? Ela colocou uma linha na cara do rapaz aqui que não dá para entender nada dessa linha, que é acho que é o local onde ela está querendo destacar o desfoque, mas não ficou legal. Entendeu? Então ela coloca aqui, aí, aqui você consegue selecionar o local onde o foco vai estar, né? Posição, ó. Se eu quero dar, se a cara dele está selecionada, quer dizer que o foco estará no rosto, entendeu? E aí todo o resto ele desfoca. Aí aqui é o contrário também. Se eu selecionar a parte de fora, que tudo que está dentro, então a cara dele, se eu aumentar o desfoque, vai desfocar a cara dele. Aí eu desfoco a cara dele e tudo que está fora mantém o foco, entendeu? Então aqui é para eu fazer um foco onde dá o foco onde eu quero. Se eu quero dar o foco dentro da foto ou fora da foto, tá? Aqui você tem que usar tem que testar para ver se vai funcionar e tem que usar com um pouco de paciência, porque essa ferramenta, como ela é automática, então você tem que ir ajustando devagar para não estragar o seu material aí. Então, voltando aqui, ó, depois desses três itens, a gente tem aqui o retoque facial. Ele também é gratuito. Vamos clicar nele aqui para usar. Ele vai fazer uma análise na imagem e aí ele vai jogar um retoque, que é um retoque de pele lisa aqui que ele está dando, né? Ele está tentando dar um efeito aqui de melhorar a pele da imagem. Aqui não ficou muito bom, não. Deixa eu ver aqui. Então, conforme a gente vai aumentando, ó, ele vai tentando melhorar a pele, mas não ficou legal. É um efeito que não funciona tão bem. Porque esses efeitos, muitos deles são com inteligência artificial, né? E às vezes a inteligência artificial ainda está melhorando, eles estão mexendo e tal. Então pode ser que com algumas fotos fique melhor, dá para usar bem, outras nem tanto. Entendeu? Aqui não ficou legal. Então são esses os itens de efeitos, né? FX efeitos aqui que a gente tem, a parte do Canva, e são totalmente gratuitos, tá? A gente tem a parte de filtros aqui, ó, que não dava para usar muito bem esse elemento que a gente tinha selecionado aqui. Mas no caso das fotos, você já consegue ver melhor como que funciona essa parte de filtros aqui, ó. Vou selecionar aqui, vou em ver tudo, e aí aqui em ver tudo eu consigo ver melhor como que os filtros vão se aplicar nas fotos e como que a foto vai ficar depois de aplicação do filtro. Então funciona muito melhor esses filtros para esse tipo de imagem, né, que é uma fotografia, em vez desse tipo de imagem aqui, que é um elemento. Aqui você tem vários tipos de filtros, né, tem bastante. Você pode selecionar um deles, depois você pode aumentar ou diminuir a intensidade.
né? Vou pegar esse fresco aqui que é o primeiro. Então, clicar nele, ele já vai aplicar o filtro na imagem, e aí aqui você mexe na intensidade. Não está tendo tanta diferenciação, porque como a gente já mexeu nessa imagem, já aplicou duotone, aplicou um monte de coisa, então ele não está conseguindo fazer muitas alterações aqui, porque colocar filtros demais na imagem também, se mais acaba com a imagem do que melhora o documento, né? Aí aqui a gente tem o Estúdio Mágico, como eu já mostrei. Agora os botões aqui eles já estão disponíveis, né? Mas todos eles são pagos. Eu não vou focar neles agora, tá? Porque eles são ferramentas pagas. Então, em outro momento, eu posso criar um vídeo focando nessas ferramentas pagas aqui. Mas não vou falar delas ainda, tá? Vou deixar para um vídeo focado em ferramentas pagas. Aí eu vou criar uma série chamada Canva Premium, para quem paga a ferramenta. Bom, porque senão eu posso acabar confundindo você que não vai pagar, procurar as ferramentas, não vai conseguir usar. E quem paga a ferramenta já sabe como a ferramenta usa. Aí quem está pagando geralmente já tem um pouco mais de conhecimento com o Canva. A pessoa só vai pagar porque ela usa mais. E aí vai ficar melhor de colocar uns vídeos voltados para esse público, tá? Aqui embaixo a gente tem a parte de apps, né, que são aplicativos para o Canva. O que são os aplicativos? Os aplicativos é, são plugins, né, são pequenos programinhas que outras pessoas fora do Canva desenvolvem para usar com o Canva, né? Então eles podem ser desenvolvidos por outras empresas, por outros desenvolvedores independentes ou desenvolvedores profissionais, pessoas que queriam, olha, o Canva deveria fazer isso, ele não faz. Então eu vou criar um aplicativo aqui para que faça o Canva fazer aquilo que eu queria que ele fizesse, ele não faz. Então aqui você vai ter, se você navegar nessa parte de aplicativos, um número muito grande de aplicativos para você testar. É quase que humanamente impossível testar tanto aplicativo assim. Eu não sei nem quantos aplicativos tem aqui dentro, tá? Eu nunca nem cheguei perto de usar nem, acho que um terço desses aplicativos. Se eu usei 50 aplicativos, é muito, é muito. Eu devo ter usado no máximo uns 20, 25 aplicativos, a maioria para testar, para ver como que eles funcionam, tá? Então aqui, existem alguns aplicativos aqui, ó, que já vem disponível para você, porque são aplicativos que as pessoas usam bastante. Aí o Canva joga aqui como se fosse aplicativos para usar, para você usar com frequência. Mas esses aplicativos que estão aparecendo para mim aqui, é muito possível que para você apareça numa ordem diferente, apareça totalmente diferente o que está aqui. Tá? E aí, às vezes, se você não conhece o aplicativo, é bom que você entre nele para você ver o que ele faz. Né? Esse daqui, por exemplo, não vai funcionar com essa imagem, porque é um aplicativo de vetorização, não vai ficar legal. Esse aplicativo de mockup também não vai funcionar. Isso aqui, se eu quiser criar, por exemplo, aqui, como você consegue ver no ícone, aqui é um desenho de um caderno, e aí é para você aplicar o seu desenho no caderno para você ver como é que fica. Então, se você fosse criar aqui um elemento, uma arte para colocar num caderno, numa camiseta, numa caneca, aí você usaria esse elemento aqui, que ele mostraria como que sua arte ia ficar dentro daquele elemento. Mas eu não vou falar disso agora. Nem vou falar de tantas dessas ferramentas aqui, vou deixar essa parte de aplicativos para outra aula. Então você não precisa focar nessa parte de aplicativos agora, tá? A gente aqui está só na parte de edição das fotos que estão aqui nesses elementos. Então, esses basicamente são as edições que você consegue fazer dentro das imagens, tá? Na foto da menina que se eu selecionar, vai ser a mesma coisa, tá? As duas fotos aqui, elas são elementos de imagem. Então, o que vai aparecer aqui, ó, a barra de ferramenta que aparece aqui, são iguais, porque são os mesmos elementos. Se eu seleciono outro elemento, muda a barra lá em cima. Ela fica um pouco diferente, entendeu? Porque é um elemento um pouco diferente também. A ferramenta de texto, ela muda também aqui a barra, porque é um elemento diferente. Esse elemento também, ó, a barra ficou diferente aqui, porque é um elemento de ícone, né? Ele é um elemento de linha, né? Então você consegue alterar aqui a forma da linha que você quer. Então, cada elemento ele tem um fator de configuração aqui. Tá? Então, passando por essa configuração. Edição, que a gente já acabou de sair dessa página. Tá? A gente tem aqui o remoção de fundo.
Mas remoção de fundo, como vocês conseguem ver, ele tem aquela coroa aqui do lado. Então você não vai conseguir utilizar se você não paga pela ferramenta. Tá? O que ela faz? Ela simplesmente retira o fundo da imagem. Ela retira o fundo da imagem e aí você vai ter a imagem sem fundo para poder trabalhar. Vou usar ela aqui para vocês verem como funciona. Eu estou com o fundo branco aqui do rapaz, ele tira o fundo e aí eu fico com o rosto do rapaz sem o fundo. Ó. Tá vendo? Sem o fundo branco que está atrás. Vou voltar. Aí aqui do lado eu tenho a ferramenta de corte, que esse aqui é o símbolo de corte de elemento. Né? Então se eu selecionar ele, eu faço um corte aqui na imagem. Só que essa imagem já está cortada, tá vendo? Ela já está dentro de uma moldura de corte. Porque esse rapaz ele não está inteiro na foto. Então aqui eu consigo mexer em qual tipo de corte que eu quero fazer na foto. Se eu quero fazer a foto cortar com ela deitada, com ela em pé, etc. Aí eu seleciono aqui se eu quero cortar aqui, se eu quero diminuir, se eu quero aumentar, se eu quero que o corte da foto saia aqui, ó. Aí o corte da foto fica num local diferente. Eu posso também selecionar outro local de corte. Então aqui, ferramenta de corte, ferramenta de inverter. Se você clicar nela, você pode selecionar inverter horizontalmente ou inverter verticalmente. Ele faz a inversão da foto. Inverte para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Certo? Aqui, ferramenta de cor. Então aqui é o seguinte, o elemento, você consegue jogar algumas cores dentro da imagem, mas só quando o Canva consegue identificar essas imagens, essas cores. Nesse caso aqui ele não conseguiu fazer essa alteração. Deixa eu ver a branca aqui se eu consigo. Então aqui no branco, não consegue também, só na moldura. Só na moldura. Então aqui ele só consegue alterar a moldura da imagem. Ele não altera a imagem como um todo. Porque às vezes a ferramenta do Canva ela consegue identificar as cores que tem dentro da imagem e aí você consegue alterar essas cores. Então, talvez com outras fotos ele consiga fazer melhor, mas com essa foto aqui ele não está conseguindo. Uma coisa aqui. Aí aqui a gente tem a ferramenta de transparência, que você consegue deixar transparente o elemento. Então você seleciona o elemento, né? O rapaz aqui está selecionado, clica na transparência, coloca o tanto de transparência que você quer colocar no elemento, certo? Aqui do lado é a ferramenta de animação. Então quando você clica nela, você abre essa caixa de animação aqui, e dentro dessa caixa de animação você escolhe qual tipo de animação que você quer inserir na foto. Então ele cria vários tipos de animação diferentes. Todas essas animações são gratuitas, então você consegue utilizar tranquilamente. Tem vários tipos aqui. Só que é o seguinte, uma vez que você transforma uma imagem em uma animação, né, ou qualquer elemento aqui que eu criar uma animação, esse projeto já não é mais um post básico, uma foto, uma imagem básica. Ela acaba se tornando um vídeo. Porque para entrar animação tem que ser um vídeo, né? Não dá para entrar uma animação numa foto estática, numa foto JPEG, né? Uma, uma foto simples. Não vou falar de extensão de foto JPEG, PNG, porque como eu, a maioria das vezes lido com alunos muito conhecimento muito básico, então eles ainda não conseguem entender essas referências, né? Então, basicamente assim, uma imagem ela pode ter algumas extensões. Ela é uma imagem básica, ela não vai ter animação. Se você insere uma animação numa foto, por exemplo, eu quero que a foto faça isso, ó, dessas piscadas aqui, ó. Então a imagem, uma foto não faz isso. Eu tenho que transformar tudo isso daqui em um vídeo, né? Na hora que eu for salvar esse projeto, eu não posso salvar como imagem. Eu tenho que salvar como um vídeo. E aí o vídeo vai poder aceitar as animações. Bom, Igor, em quais elementos eu consigo colocar animação aqui? Você consegue colocar animação em todos os elementos. Então, por exemplo, eu vou colocar uma animação desse rapaz, eu vou colocar uma animação dessa moça. Já tem duas animações. Né? Já tenho duas animações. Vou clicar aqui em pré-visualização, que eu consigo pré-visualizar essas imagens. Então, toda vez que eu começo um vídeo, as fotos entram com as animações. Ó. Tá vendo? Ele se torna um vídeo de 5 segundos. Tá vendo a barra aqui? Ele se torna um vídeo de 5 segundos, que é o tempo básico padrão inicial de qualquer projeto de Canva.
Então aqui ele se torna um vídeo. Tá vendo? Eu dou play e aí ele roda as animações. Então, se você for criar animação, tem que salvar como vídeo. Se eu não vou salvar como vídeo, não faz nem sentido colocar a animação na imagem. Então, eu vou eliminar as animações aqui e vou voltar para a tela anterior. Então, aqui na parte de animação, do lado você tem a parte de posição, que a gente já abriu a posição anteriormente com esse elemento aqui. E a posição ele vai mostrar onde o seu elemento está posicionado ou onde você quer posicioná-lo, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó, esses 4 itens iniciais aqui, ó, para frente, para o topo, para trás e para o fundo, eles podem aparecer ou desaparecer aqui dependendo da onde essa foto está. Nesse caso dessa foto aqui, ela está na frente da foto da menina e está atrás do texto aqui, entendeu? Então eu posso mudar a ordem dessa foto e jogar ela para trás da moça ou para frente dos textos aqui. Eu escolho aqui a posição onde eu quero. Então, se eu colocar ele aqui, ó, eu vou colocar ele aqui na frente do texto. Se eu ficar clicando nesse botão aqui, ó, trazer para frente, ele vai começar a trazer a foto para frente dos elementos, até ele ficar no topo. Como ele está no topo, então esses elementos aqui somem, porque ele já está no topo. O que eu consigo fazer é levar ele para trás. Então, se eu ficar clicando aqui, ó, eu vou levando ele para trás dos elementos. Vai para trás do elemento, vai para trás do outro elemento, vai para trás da menina agora aqui. Ele vai indo para trás de todos os elementos. Tá? Como ele já está no fundo, aí esse aqui some e esse aqui aparece. Se eu clicar aqui, ele já vai direto para o topo. E se eu clicar aqui, ele já vai direto para baixo. Então aqui você consegue alternar aonde você vai deixar essa foto. Se eu quero deixar na frente dela, eu clico aqui. Aqui eu posso deixar ele atrás dela. Então aqui você trabalha com essa organização da onde o elemento está. Aqui é alinhamento, né? O pessoal usa muito pouco isso aqui. Isso aqui é para alinhar o centro, alinhar para a esquerda, para baixo, para cima. Aqui fica a seu critério, mas mais de 90% não usa esses elementos. A pessoa vai direto por aqui, ó, no mouse. Aqui geralmente utiliza quem tem alguma dificuldade para utilizar o mouse e aí utiliza esses botões aqui de atalho para deixar o elemento alinhado no documento. Aqui você tem alinhamento avançado, que é para você colocar no local específico, né? Eu quero que esse elemento fique a 20 pixels do topo, 20 pixels do fundo, etc. Então você consegue fazer aqui o alinhamento avançado. Você também consegue organizar as camadas por aqui, ó, esse elemento de camada aqui. Então você clica aqui, ó, ele vai abrir todas as camadas dos elementos. Então todos os elementos que estão na imagem, tudo, ele joga para cá. Então você consegue ver todos os elementos aqui, ó, e aí aqui você consegue ordenar também. Então, por exemplo, essa foto desse rapaz, como ele está selecionado, aí aqui nos botões, ó, o botão dele é o único que tem essa caixinha roxa em volta, porque ele está selecionado. Se eu selecionar a moça aqui, aí a caixinha dela é que fica selecionada. Então aqui eu consigo alterar a ordem deles também, igual aquela parte do topo e do fundo. Então, por exemplo, se eu pegar a foto dela e jogar para baixo da foto dele aqui, aí o que, que vai acontecer? Aqui, a foto dela vai passar para baixo da foto dele. Aqui altera. A foto dele vem para cima, a foto dela vem para baixo. E aí a mesma coisa. Se eu pegar a foto dele aqui e jogar para baixo, para a foto dela, aí ele fica embaixo da foto dela. Então aqui é só uma organização. Se você quiser fazer uma organização diferenciada, né, conseguir identificar onde estão os elementos e ver a posição deles, você pode vir na posição de camada, aqui ó, em camadas. Você clica aqui, clica em posição, vem aqui em camadas, e aí aqui em camadas você consegue alterar as camadas de cada elemento, ou fazer a organização deles aqui. Depois a gente tem aqui esse ícone, que é do rolo, né, de rolo de tinta, que você copia uma formatação e joga para outro local, né? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar a foto desse rapaz, eu vou colocar uma edição aqui. Vou pegar aqui o do outono, vou colocar o do outono azul. Pronto. Então a foto dele está com uma edição. Vamos supor que eu quero pegar todas as edições que estão na foto dele e jogar na foto dela. Então eu posso vir aqui no ícone do rolo de tinta, eu clico nele, aí eu copio o estilo copiado. Quando eu jogo para outra,
Vou copiar aqui. Estilo copiado. Apareceu aqui que está copiado, ó. O estilo foi copiado. Agora é só jogar para ela. Quando eu clico aqui, ó, aí o estilo dele vai para ela também. Tá vendo? Então eu copio um estilo de um para o outro. Então, de novo, estou com ele selecionado. Eu pego aqui a, o rolo de tinta, cliquei. Então, só de clicar ele já copia. O estilo foi copiado para a área de transferência. Então, eu já estou com o rolinho aqui, cheio de tinta, né? Que ele está preto. Ele já está cheio, com as configurações para jogar a configuração aqui. Então, eu vou clicar, ele traz a configuração dele para ela também. Então, esse rolo aqui é só para pegar o estilo e jogar em outras imagens, tá? Eu posso fazer isso para qualquer tipo de documento. Se eu tiver aqui uma configuração na imagem dela, aí vai funcionar da mesma forma. Eu seleciono a imagem dela, copio a formatação e jogo lá para ele. Aí ele vai começar a fica com o desenho dele, entendeu? E aí consigo copiar de um para o outro, aqui, sem problema, tá bom? Então esses são as configurações dos tipos de ferramentas que aparecem nessa barra aqui. Então percebam que o primeiro item aqui, ele vai dizer qual é o tipo de elemento que está selecionado. É um elemento de tipo imagem, que é esse símbolo aqui da, da paisagem. Tá? E quando é ele que está selecionado, é esses fatores aqui de configurações que você tem. Quando você clica numa ferramenta de texto, então aqui ó, eu tenho uma ferramenta de texto selecionada, Felizes em Transformar. Então aqui é uma ferramenta de texto, e aqui muda, a caixa toda muda. Ela vira uma caixa de ferramentas para texto. Então aqui eu tenho a fonte, né? Então você colocando o mouse em cima, ele já vai mostrar o nome da ferramenta. Então aqui eu tenho a fonte, né, que você consegue alterar a fonte que está selecionada, né? Vou colocar uma fonte diferente aqui. Ó. Quando você seleciona uma fonte, ele até embaixo aqui pergunta, né? Alterar tudo. Então aqui ele pergunta se você quer alterar todas as fontes para essa fonte que você alterou agora. Se você clicar, todas as fontes vão ficar iguais, tá? Então use esse botão aqui com paciência também. Tá? Aí aqui tem a parte de estilos de texto também. Tem algumas ferramentas aqui que você pode explorar. Tem filtros de tipos de fonte. Se você tiver a sua própria fonte, você pode trazer para cá também. Depois eu mostro como faz isso. Então aqui você tem a alteração da fonte. Aqui você tem o tamanho. Então se você quiser diminuir o texto ou aumentar o texto, você pode ir por aqui no menos e mais. Ou você pode clicar aqui nos números e aí você já vem no tamanho que você quer e já clica, ele já vai de uma vez, porque é mais rápido. Você tem aqui a cor do texto, então ao clicar aqui, abre a caixa de tinta, caixa de cores, e você consegue alterar as cores que estão no texto. Então a gente está com o texto branco, eu posso colocar outras cores aqui no texto. Só que aí você tem que selecionar o texto, né? Você vem e altera a cor. Eu peguei esse marronzinho aqui, ó. Então o texto já fica marrom. Se eu selecionar só uma parte e pintar só ela, só aquela parte fica pintada. Bom, então, aqui você consegue utilizar a questão de cores livremente. Tá? Aí, depois das cores, você tem aqui a parte de negrito, né? Que é para colocar o negrito no texto, só que aqui não está habilitado porque esse texto já está negritado, ou a fonte não permite, um dos dois, tá? Você tem aqui a parte do itálico, mas ele também não permite, porque essa fonte não permite o itálico. Tem fonte que permite, tem fonte que não. Por exemplo, essa aqui. Essa aqui, o bold, o negrito, ele tá liberado. Então, eu consigo negritar aqui a palavra sorriso. E o itálico também. Consigo jogar o itálico nessa palavra aqui. Essa fonte permite. Essa daqui já não permite. Então, é questão de fonte, tá? A parte de sublinhado, então, eu consigo aqui inserir ou tirar o sublinhado do texto. Aqui a parte de taxar o texto, né? Então, eu taxo no meio do texto aqui, se eu quiser deixar ele taxado ou não, a partir de maiúsculas e minúsculas. Né? Então aqui ele altera todo o texto para fonte maiúscula ou minúscula. Nesse caso ele não está alterando porque essa fonte não permite.
Mas se eu pegar outra fonte, pegar esses sorrisos aqui e clicar, ele permite. Então ele deixa tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Então essa ferramenta serve para isso. Aqui do lado a gente tem a ferramenta de alinhamento. Eu vou alinhar o texto à esquerda, à direita e ao centro. Usado mais aqui para, se você for usar para fazer um texto maior, um texto grande. Para título assim, não faz muito sentido você escolher, porque você já vai pegar com o mouse e colocar onde você quer. Agora, se for um texto corrido, aí você consegue alinhar melhor, cara. Melhor para usar essa ferramenta aqui. Ferramenta de lista. Então, se você tiver com o texto selecionado, clicar aqui em lista, ele vai transformar o seu texto numa lista, né? Mas aí, para usar em título ou subtítulo, não faz sentido, né? Ele vai colocar uma lista, ele vai colocar uma lista inicial no seu texto, né? E se você for clicando, ele vai mudando o tipo, né? Se é uma bolinha para destacar um elemento, ou se é um número para destacar um subtítulo, para destacar um, um sumário, ou coisa do tipo, né? Uma lista específica. Aqui você tem a parte de espaçamento, que você consegue espaçar as letras. Então veja como as letras eu consigo espaçar ó, até 800, que o normal é zero, né? Então eu consigo diminuir o espaço do texto ou aumentar. Aí fica a seu critério aqui a forma de utilização. E aqui o espaçamento entre linhas. Aqui não vai funcionar porque eu não tenho dois textos um embaixo do outro. O espaçamento de linha é isso aqui. Ó. Vou criar um texto embaixo aqui. E aí vocês vão ver como é que fica o espaçamento. Então eu seleciono aqui, venho aqui no espaçamento, eu tenho espaçamento aqui de letras e espaçamento de linha. Ele dá um espaçamento aqui na linha. Beleza? Tem a parte de ancorar aqui, mas aí ancorar eu não costumo usar. É você ancorar o texto num espaço específico e mesmo que vocês aumente o espaço, esse texto não sai da ancoragem. Tá? Isso aqui é só para organização. Quem usa mais isso aqui é geralmente quem vai usar a ferramenta, o Canva para criar textos ou criar e-books, livros, etc. Aí aqui do lado a gente tem ajustes avançados, né? Mas a maioria não usa. Tá? A maioria utiliza o Canva para ajustes básicos. Essa parte de ajuste avançado geralmente é mais para escritores ou para o pessoal que utiliza o Canva para a criação de livros, e-books e materiais, artigos científicos, etc., tipografia, que gosta de mexer com a questão de tipografia, né? Posição de texto, etc. Então a gente não precisa se apegar muito a isso, mas para você saber que tem essa ferramenta aqui. Aí também tem a ferramenta de transparência, né, que eu consigo dar transparência no texto também, né? E os efeitos. Ela está com o efeito aplicado. Qual o efeito que está aplicado aqui? É o efeito de fundo. Né? Tá vendo que está com fundo azul claro nesse texto, né? Que é esse aqui, ó. Se você olhar, tem vários elementos aqui, mas o fundo é o que está selecionado. Tem esse roxinho em volta aqui. Né? Então, se eu clicar nela, eu consigo alterar. Aqui eu altero as cores. Né? Aqui eu altero o arredondamento. Tá vendo? Deixa eu colocar mais perto aqui para vocês verem melhor. Então, aqui é o arredondamento do fundo. O fundo está quadrado, eu consigo deixar ele arredondado. Né? Aqui a extensão, se eu quero que ele fique bem perto do texto ou mais longe. Aqui a transparência dele, então não mexo na transparência do texto, só da transparência do fundo. Aqui altera a cor. Aí aqui embaixo eu tenho a forma. Se eu quero deixar o texto com algum formato, não. Ele está reto, né? Se eu quiser curvar o texto, eu consigo curvar ele aqui também. Aí ele curva o texto inteiro. Aí aqui eu tenho as ferramentas de curva. Posso deixar o texto reto, curvado, estilo ferradura para cima ou ferradura para baixo. E aí eu consigo fazer o texto chegar num círculo, fechar o texto aqui e fazer tipo uma medalha, um anel, né? Fazer um círculo fechado no texto aqui. Aí aqui também tem, você consegue alterar aqui, ó, o espaçamento ou pelo mouse aqui.
E aqui a gente tem outras ferramentas. No fundo é que estava selecionado, por isso que eu comecei por ele. Mas a gente tem aqui o nenhum, para não colocar nenhum tipo de efeito no texto. A gente tem aqui o sombreado, ele joga uma sombra no texto. E aí você tem a distância da sombra, vocês conseguem ver ali. A direção da sombra, qual a direção que ela vai ficar, se ela vai ficar para a esquerda ou para a direita. Deixa eu colocar uma sombra que fica melhor aqui, deixa eu alterar a cor dela. Ó, deixar preta, que aí fica com um contraste maior. Então, ó, a distância da sombra, vou colocar mais perto para vocês verem melhor. Distância, a direção, o desfoque. Então aqui ela está cheia e eu posso desfocar ela, ela fica mais suave. Né? Aqui ela está com a cor cheia, opaca, e aí a gente consegue dar uma desfocada nela. E a transparência, se eu quero ela transparente ou ela mais opaca. Aí aqui ela está totalmente preta. Aí eu consigo deixar ela transparente, com um desfoque maior e diminuir aqui a transparência para deixar ela mais suave ou mais forte. Aí eu tenho aqui o sombreado, tenho o flutuante, que é uma sombra lá, meio flutuante, está no meio do texto. Eu tenho aqui o texto vazado, então o texto fica só com as linhas, sem nenhum tipo de preenchimento interno. Aí aqui eu tenho a espessura da linha, se ela fica fininha ou mais grossa. Então a gente tem aqui o vazado, tem aqui o desalinhado, que é o vazado fora com a parte preenchida para o outro lado. Então, aqui você tem essas edições, aqui dentro do texto e para o lado de fora, desalinhada. Você consegue desalinhar a linha do preenchimento. Escolher a direção e escolher a cor também do texto que você quer. E a linha fica em uma cor, o texto fica em outra. Também tem aqui a parte de contorno, em que você coloca o contorno no texto e você escolhe qual a espessura da linha de contorno, escolhe a cor do contorno também. Peraí que eu saí. Aí você tem aqui o contorno, deixa eu pegar a cor azul que eu estou selecionando. E a espessura. Tá? Simples assim. Aí aqui embaixo a gente tem o eco, que é como se fosse três alinhamentos, né? Três, não é como se fosse gritando o texto, né? Então você tem aqui a distância e a direção. Mesmo esquema. Tem aqui a falha, que a falha ela dá esse efeito 3D, né? Parece aquele, o símbolo do TikTok, acho que tem essa falha aqui. Parece que faz parte da identidade visual do TikTok, que é a corzinha, o azul e o rosa. Aí aqui é a mesma coisa, você consegue alterar a direção. E você consegue alterar as cores também, desse neon que aparece aqui. Rosa e azul, ou vermelho e azul. E aí você também tem aqui a parte do neon, efeito neon, que aí a sombra fica com a sombra de neon, né? Como se fosse uma luz. Você meio que transforma a fonte em uma iluminação. E aí você tem aqui a força do neon. Para trocar a cor aqui, ele não tem essa opção de cor aqui, mas você consegue alterar a cor aqui, ó, a cor do texto. Né? Preto, verde, amarelo. E aí o neon vai seguindo a cor da linha. Você altera as cores aqui também. Então, esses são os efeitos aqui da parte de texto. Tá? Do lado de efeitos, a gente tem aqui posição, animação e posição. Na parte da animação, vocês já viram, né? Que você pode clicar para animar, e aí ele vai abrir a página de animação aqui, e você escolhe qual animação que você quer jogar no texto. Se você escolher alguma dessas animações, a sua imagem, sua foto, sai de foto e vai se transformar no vídeo. Aí você tem que salvar como vídeo para poder ver essas animações postadas, né?
Então, se você tem um interesse em imprimir esse projeto que você está criando, então nem faz sentido você colocar animação, porque a animação vai sair de impressora, né? É foto impressa. Se você for criar um vídeo, ou quiser o animado mesmo, aí fica, deixar mais dinâmico e tal, aí tudo bem. Se for um documento para ser impresso, aí o ideal é você não trabalhar com as animações. Depois da parte de animação, a gente tem posição, que é aquele mesmo espaço que foi falado anteriormente, que é a posição do texto, né? Se você quiser jogar o texto para cima, para baixo, então o texto aqui está acima dessa foto. Se eu quiser jogar ele para baixo, eu venho aqui e vou colocando para trás, para trás, para trás, até ele ficar embaixo da foto. Tá vendo? Posso fazer isso, ou posso simplesmente ir lá na parte de camadas aqui. Aí eu seleciono aqui a caixa do texto e jogo ele para cima da foto ou para baixo das fotos. Só muda a posição aqui. Então, aqui vocês já viram como funciona essa questão dos efeitos, animação e posição. E aí a parte da copiar a formatação. Deixa eu só tirar meu vídeo daqui e jogar mais para baixo para ficar melhor aqui para vocês verem. Então a gente tem aqui o símbolo do rolo de tinta, que é a cópia de formatação. Então, se eu selecionar o texto aqui e clicar aqui no rolo e depois clicar em outro texto, ele vai pegar esse efeito de neon que está aqui, né? Qualquer efeito que tivesse aqui ia jogar no outro texto. Então eu vou clicar aqui, ele vai trazer o efeito para cá. Aí ele trouxe o efeito para cá. Ele trouxe até o tamanho, porque o sorriso ele estava no tamanho bem maior, né? Mas ele traz até o tamanho que estava anteriormente do texto. Então, se esse texto aqui ele tem o tamanho 28, que é o que está aqui, quando eu jogar a formatação para isso, ele vai ficar no tamanho 28 também. Então, são essas as ferramentas quando a gente está selecionando aqui os textos, tá? Então, selecionou o texto, são essas ferramentas que vão aparecer aqui e a gente passou por cada uma delas para você ver como é que funciona. Dependendo do elemento que você clica, as ferramentas aqui em cima serão diferentes. Ó. Vou clicar nesse elemento aqui, mas nessa linha aqui embaixo. Essa linha aqui, que é um elemento de linha, ele já traz uma ferramenta aqui em cima diferente, ó, a caixa dele, que são as cores, né, para trocar a cor da linha, a espessura, ou o tipo de linha, se ela vai ser lisa, se ela vai ser, é, chama isso aqui, dachada, dachada é no inglês, se ela vai ser pontilhada, né? Aí a gente tem os tipos de pontilhamento diferente aqui, os maiores e os menores. Se eu quero a extremidade arredondada ou não, aquele arredonda a extremidade, ó, então ele pega os pontos, ó, transforma em quadrado ou círculo. Aí aqui é a espessura, se eu quero a linha maior ou a linha mais fina. Então, eu tenho algumas características aqui que eu posso organizar. A linha aqui está bem fina. Se eu aumentar a espessura dela, ela vai ficando maior. Aí aqui essa bolinha, tem uma bolinha menor aqui. Ó. Quando eu clico, o meu mouse transforma numa uma cruz. Quer dizer que eu posso pegar essa linha e arrastar. Aí eu vou ampliando, posso arrastar para baixo, para frente, para cima. Coloco a linha na posição que eu quero. Tá bom? Então tem isso aqui também. Aqui nós temos as informações de como que a linha vai ser nas pontas, né? Ela pode ser a ponta da linha. Você vai ter uma flecha, você vai ter uma bolinha, um quadrado, um losango. Aqui a gente escolhe os formatos. Tá? Então aqui ele estava sem nada. Aqui é para trocar a extremidade, né? Então essa bolinha aqui, ela pode ir para uma ponta ou para o final. E aqui no fim da linha, ele está com a bolinha redonda, eu posso trocar para uma seta, um quadrado, um losango, fica aqui a meu critério. Tá? Qual é o item que eu quero usar na ponta da linha? Aí aqui é o tipo de linha. Se é uma linha reta, se é uma linha com ângulo de 90 graus ou se é uma curva. Se eu clicar aqui uma linha com ângulo de 90 graus, isso quer dizer que eu posso pegar essa linha, ela vai se transformar numa linha com esse ângulo. Ela vai fazer a curva para baixo, para cima, tanto faz. Eu escolho aqui eu já vou mexendo com o mouse aqui, jogando para onde eu quero. Se eu trocar a linha para curva, aí a linha fica curvada. Aí eu consigo também
trabalhar com essa linha curvada aqui. Posso trabalhar a curva dela de várias formas aqui. Trabalhar a curva. Então aqui tem vários fatores de personalização da linha. Aqui a transparência, que você já viu, que eu posso deixar ela transparente. A parte de animação, né? Consigo animar a linha também, consegue animar todos os elementos. Tudo que está aqui pode ser animado. Se tivesse um quadrado e quiser animar um quadrado, é só animar. Se tiver 10 quadrados, eu quiser colocar uma animação diferente para cada quadrado, eu consigo colocar uma animação para cada quadrado, ou eu consigo selecionar todos os quadrados e colocar uma animação só para todos. Então fica a seu critério aqui também. Tá? Você clica na animação que você quer e aí ele vai animar. Mas não vou falar de animação agora nessa aula. Te deixo uma aula só para falar de animação. Deixa eu ver outros elementos que a gente tem aqui. A gente tem esse elemento. Bom, a gente tem outros elementos aqui. Esse aqui é um elemento de forma, ó, que é esse círculo aqui. Então perceba que, ó, eu cliquei nele, a caixa que apareceu aqui em cima já é diferente. Tá? Claro que vai ter vários elementos aqui que a gente já falou agora. Copiar a formatação, posição, animação, transparência, ferramentas de ajuste de texto. Igor, por que está aparecendo ferramentas de ajuste de texto se você está segurando aqui um círculo arredondado, uma bola branca? Porque é o seguinte, esse círculo aqui ele é uma forma. O que é uma forma? Quando você clica nela e seleciona, aqui em cima, tá vendo como muda o ícone? O ícone de edição já é diferente. Não é aquele símbolo da paisagem, da montanha com o sol no fundo. Isso aqui é uma ferramenta diferente. Quando é esse quadrado com esse círculo, é uma ferramenta de forma. E a ferramenta de forma, ela tem alguns elementos de configuração aqui diferentes, né? Se eu clicar duas vezes aqui, eu posso inserir um texto aqui dentro. Então, se eu pegar aqui, ó, clicar duas vezes, ó, e escrever, eu consigo escrever um texto aqui dentro. Só que ele tá branco. Deixa eu pintar ele de preto, que fica melhor a visualização. Então, aqui eu pintei a fonte de preto, selecionar do jeito que estava. E aí o texto aparece aqui dentro já. Então, eu consigo colocar texto aqui dentro da forma. Porque a forma do Canva, as ferramentas de forma, elas permitem colocar um texto dentro. Essa forma pode ser circular, retangular, quadrado, tanto faz, tá? Ele permite. Por isso que, como eu consigo colocar texto aqui dentro, ele me dá também ferramentas de texto aqui. Criar lista, etc. Tá? Mudar a cor do texto também, consigo fazer tudo por aqui. Então, aumentar o tamanho do texto, trocar a fonte do texto, tudo eu consigo por aqui. Aí aqui eu tenho também a parte de arredondar, que é arredondar os cantos do elemento, né? Só que aqui não vou conseguir arredondar nada, porque o elemento ele já é redondo. Colocar um traço, aí o traço ele coloca em volta do elemento. Aqui eu consigo aumentar a espessura do traço, o traço, selecionar que se ele é dachado, né? Como chama? Traçado ou não. Eu tenho aqui também alteração de cor, posso trocar a cor do elemento, posso trocar a cor da linha, a espessura que já mostrei. E aqui eu consigo alterar na parte inicial aqui o formato da forma. Se ela vai ser quadrada, se ela vai ser quadrada com os cantos arredondados, se ela vai ser circular, se ela vai ser um triângulo, losango, etc. Então aqui a gente tem vários tipos aqui de formas que a gente pode selecionar para colocar. Tá bom? Então a gente tem dentro desse documento aqui elemento de forma, aqui, um elemento de ícone mais ou menos, porque ícone, mas é uma imagem, mas é uma imagem meio ícone aqui, porque eu não consigo fazer tantas alterações como se fosse de imagem. Tem elemento de foto, mas não deixa de ser imagem aqui também, tá? Um elemento de imagem, elemento de texto e um elemento de linha. Que uma linha também é uma forma, tá? Mas é que é uma forma também, mas
Aqui ele está dando como uma ferramenta de linha, porque a opção aqui é diferente das ferramentas de alteração. Então aí, percebam que eu já transformei esse documento no Frankenstein, né? Ele já está totalmente diferente, e não tem nada a ver agora com o que era antes. É que você, para mostrar para vocês que qualquer desenho, qualquer design que for escolhido, aqui na aba de design, qualquer um, você consegue alterar tudo. Mas se eu quiser alterar, é, voltar ao que era antes, por exemplo, vamos supor que eu não gostei de nada, não gostei nada desse desenho que está aqui, desse elemento, dessas modificações que eu fiz. É simples, você volta lá nos elementos, vem aqui no design, aba de design, volta naquele documento que você estava mexendo, que você pegou, né, que você iniciou, e clica para substituir novamente. Porque aí o seu documento volta, seu projeto volta a ser o que era antes. E aí você já consegue é, modificar tudo novamente, modificar tudo aquilo que você queria novamente, do zero, montar tudo de novo, alterar as cores que você queria, alterar as fotos. Então, por exemplo, se você quiser alterar as fotos, né, você seleciona a foto que você quer eliminar, aperta o delete ou vem aqui no lixinho, né, no lixinho de exclusão, exclui a foto. Aqui ele pede para você, ele pergunta se você quer excluir só a foto ou a moldura. Isso quer dizer que tem uma moldura nessa foto que poderia não ter, né? Então você exclui a foto, fica a moldura, tá? E aí você pode inserir uma outra foto aqui. Como é que eu faço para inserir outras fotos aqui dentro do documento? Você pode, tem três formas, tá? Você pode fazer o upload de fotos que você já tenha no seu computador, se você quiser utilizar fotos próprias, né? Pelo botão de upload aqui. Você pode buscar por fotos dentro de bancos de imagens aqui dentro mesmo do Canva. Vou mostrar como é que faz. Você vem aqui em elementos, então tudo que você vai inserir dentro do seu projeto é um novo elemento. E aqui em elementos você pode colocar, por exemplo, odontologia, que a gente está trabalhando com um documento de odontologia, né? E aí ele vai trazer, ó, elementos gráficos, fotos e vídeos relacionados à odontologia. Então, como eu quero fotos, eu já tenho aqui a aba de fotos, eu posso vir aqui em ver tudo para ver todas as fotos, e aí tem uma série de fotos relacionados ao tema que eu estou buscando, né? Como no caso aqui era um rapaz sorrindo, eu posso simplesmente vir aqui também buscar homem sorrindo, por exemplo. E aí ele vai trazer fotos de homem sorrindo, e aí eu posso pegar uma foto de um rapaz que é parecido com aquele que estava aqui ou não, né? Você escolhe aí uma foto de outra pessoa sorrindo. Eu tenho uma foto aqui de um rapaz que está sorrindo, que é uma boa foto, mas essa foto aqui, perceba que tem um chapeuzinho aqui de Edu, né? Quando tem esse chapeuzinho, quer dizer que para você vai aparecer a coroa de rei, que é um elemento premium da, do Canva. Então você evita utilizar essas imagens, né? Senão depois você não vai conseguir salvar. Então eu vou pegar essa foto desse rapaz aqui que está rindo, porque esse rapaz aqui ele não tem a coroa. Então você clica na foto, ó, a foto vem parar aqui no material. Então se você só clicar e arrastar, ó, por exemplo, a foto está aqui. Se eu clicar e arrastar a foto para dentro da moldura, ele já se encaixa na moldura. Entendeu? Mas aqui, do jeito que ele encaixou, talvez não fique tão bom para usar porque está meio torto, né? Então, se você quiser corrigir essa foto aqui, deixar o cara mais centralizado, como é que você faz? Você vai clicar duas vezes nessa moldura, então, ó, clica duas vezes, aí ele vai trazer a abertura da foto para você corrigir ela aqui dentro. Então, eu posso trazer empurrando aqui mais para a esquerda para a direita, ou eu posso ampliar a foto se eu quiser um zoom maior aqui na imagem, entendeu? E aí, se tiver ok, eu posso clicar duas vezes para sair, ou posso vir aqui no pronto, aqui embaixo, pronto, e aí a foto já fica encaixada lá na moldura, tá? Então eu posso fazer isso com qualquer imagem, tá bom? Se eu não gostei dessa foto, a mesma coisa, deleto, vou lá e pego outra imagem e coloco lá, e da moça também, posso deletar a foto dela, e aí eu tenho dois espaços para colocar duas novas fotos, né? Ou eu posso usar essas fotos aqui, ou mesmo odontologia, e buscar as fotos de odontologia e incluir as fotos aqui. Eu vou pegar fotos gratuitas. Ó. Tem essa moça aqui, tá olhando aqui o espelho, tem essa criança aqui que está sendo atendida, entendeu? Então eu posso vir aqui, ó, organizar. Já tenho duas fotos diferentes aqui também. Ah, eu não quero essa criança, eu prefiro aqui esse dentinho que está aqui. Você vai incluir ele lá. É a mesma coisa. Ou qual é a outra forma que a gente tem de inserir fotos aqui? A gente pode buscar essas fotos lá no Google. A gente pega no Google e empurra, traz essas fotos para cá.
Viu? Não vai aparecer para vocês outra aba, deixa eu ver, apareceu, beleza. Então, ó, eu vou abrir uma outra aba aqui, aí eu coloco Google, né? Ou já busco aqui direto, coloco fotos dentista, por exemplo. E aí você vai ter várias fotos aqui. Você pode ir lá na parte de imagens também, que aí você vai ter várias imagens que você pode pegar essa imagem, eu pegar a imagem dessa jovem aqui. Eu posso arrastar essa imagem para lá ou botão direito, copiar. Aí eu copio essa imagem, vou lá no Canva, Ctrl V, colar, e aí ele já faz o upload da imagem para cá. Ó. Ele já está carregando a imagem carregada. Aí eu vou e insiro a imagem lá no meu projeto, entendeu? Então, essa é outra forma que eu tenho aqui de trazer elementos da internet para o Canva. Pegar a foto desse rapaz aqui, ó, copiar, volto lá no Canva, colar, botão direito colar ou Ctrl V, o atalho, e aí eu pego essa foto e arrasto junto com o projeto aqui, ó. A foto ficou meio torta, então você clica duas vezes, vai levantar, vai arrumar aqui, empurrar a foto no espaço que você deseja, né? Vai reorganizar ela aqui, pronto, e aí tem as duas fotos aqui. Então você já tem as imagens, supondo que o projeto seja esse aqui é o projeto que eu quero baixar para colocar nas minhas redes sociais. Como é que eu faço para colocar esse projeto lá agora? Você vai vir no botão compartilhar, que é esse botão branco aqui no canto direito na parte de cima. Clica no botão compartilhar, vai abrir essa janela aqui. Deixa eu tirar meu vídeo daqui. Então a gente abre essa janela, tá? Nessa janela você vai vir aqui, ó, em baixar. Nesse botão baixar, clica nele e aí ele vai sugerir para você baixar a foto como PNG, tá? Tem que ficar esperto aqui para baixar as suas imagens do formato correto, tá? Se você baixar em PDF, você não vai conseguir utilizar essa imagem no Instagram, no Facebook ou em outra rede social, porque elas não aceitam o formato PDF para imagem. Né? Para você colocar essa imagem nessas redes sociais, você vai precisar baixar em JPEG ou PNG. JPG ou PNG, ok? Caso algum desses elementos tenha alguma animação, o formato é MP4, porque ele é um vídeo, entendeu? Então, ó, aqui é PNG sugestões, tá? Se eu vim aqui na foto da menina, colocar uma animação, o que que vai acontecer? Quando eu clicar aqui em compartilhar e depois no botão baixar, ele vai me sugerir como MP4. Então, ó, sugestão de download, ó, formato de arquivo MP4. Por quê? Vídeo MP4, porque tem uma animação. Quando tem uma animação, ele transforma a minha imagem em vídeo. Então, se eu baixar, ele vai ficar como vídeo. Eu vou baixar como vídeo aqui. Cliquei no botão baixar aqui. E aí ele está baixando aqui, ó. Vídeo MP4. Vou baixar essa como vídeo. Depois eu vou tirar a animação, vou remover. E aí vou baixar como imagem também. Então, enquanto ele está baixando como vídeo, eu vou de novo, ó, salvar o vídeo. Então, vou colocar aqui, ó, vídeo. Não está aparecendo para vocês, né? Vou colocar vídeo 1. Aí eu vou clicar aqui, ó, baixar PNG. Vou deixar PNG mesmo, não tem problema. Tanto faz PNG ou JPG, tá? Aqui nesse caso aqui, tanto faz que a gente vai usar. Então, eu vou baixar como PNG. Aí tá aqui, ó, preparando para baixar. Baixou. Vou salvar como. Deixa aqui. Imagem 2. Vídeo 1, imagem 2. Então, vou abrir os dois aqui para você ver. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o arquivo aqui, que eu acho que eu salvei na pasta errada, né? Beleza. Aqui, pronto. Vídeo 1 e imagem 2. Deixa eu tirar eles daqui, jogar na pasta de download. Jogar aqui. Então, ó, tá aqui as imagens, ó. A imagem e o vídeo. Então, vou clicar aqui na imagem e vou abrir a imagem. Abri a imagem está aqui. Está aqui a imagem. Só pegar ela, colocar nas minhas redes sociais, enviar no WhatsApp, etc. Tudo faz. Já está aqui no formato, né, 4x5, formato da grade nova do Instagram.
Beleza. Aí, a outra aqui, ó, foi que eu só veio como vídeo. Por que que não tá aparecendo a foto da menina aqui? Porque ainda não ativei a animação, né? Quando eu abrir o vídeo, vai ativar a animação, vai aparecer. Eu vou abrir aqui. Então, vou abrir aqui como vídeo. Vou colocar aqui do lado para vocês verem melhor. Ele vem com a animação, um videozinho pequeno de 5 segundos, que é o tamanho padrão que o Canva salva lá. Mas se eu quiser, eu posso aumentar o tempo do vídeo também, ó. Peraí de novo. Ó, olha lá, a animação entrando, tá vendo? O vídeo 5 segundos, vem a animação e fica parado, porque é só isso, não tem mais nada. Se eu colocar mais animações, aí o vídeo vai ter mais animações. Então eu consigo salvar em vários formatos. Deixa eu deletar e voltar lá no projeto. Deixa eu ajeitar uma coisa aqui. Pronto. Aí, então eu tenho esses dois formatos salvos aqui. É só você clicar em compartilhar e salvar no formato que você quiser. Ah, Igor, mas eu não quero trabalhar com post, quero trabalhar com stories. É a mesma coisa. Você só precisa mudar aqui o formato, né? Porque esse formato aqui não é o perfeito para os stories. Ele vai encaixar lá nos stories, beleza, vai fazer o encaixamento, mas aí vai ficar um espacinho em cima e embaixo, porque não é o formato padrão. É o que você deveria fazer é abrir um novo projeto e abrir esse projeto já no formato de stories para você poder jogar as informações lá. Se você quiser, por exemplo, essa mesma imagem, se você chegar para mim, ó, essa mesma imagem, eu quero ela agora no formato de stories. Eu quero nos dois formatos. Como é que eu faço? A dica que eu vou dar aqui para você é o seguinte, ó. Aqui embaixo você tem a página 1, que é esse documento. Então você quer um outro documento no formato de stories. Você vem aqui, ó, você pode duplicar essa ou criar uma nova. Então você vai criar uma nova já no formato de stories. Você vai vir aqui, é, adicionar tipo de página, tá? Clica aqui, vai abrir essa caixa com qual é o outro projeto que você quer criar. Você vai clicar aqui em redes sociais, aí vai perguntar qual é o formato do projeto. Aí você vai escolher o formato do projeto, que são os stories no Instagram, né? Então você clica aqui no formato de stories, ó, já está aqui. Tem vários, né? Então já está aqui o formato de stories. E aí a imagem já vai vir no formato de stories, ó. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda no formato de stories. O que você vai fazer? Você volta lá na primeira, copia, seleciona tudo. Vai que você seleciona, clica, fora, segura e vai arrastando até selecionar todos os itens. Seleciona todos os itens. Você pode clicar aqui nesse botão de mais e copiar, ou você pode vir no atalho do mouse Ctrl C, tanto faz. Aí você vai lá no projeto 2, na página 2, clica com o botão direito e vem colar. Aí ele vai colar todo o material aqui. Aí você alinha e organiza do jeito que você quer. Como tá tudo, tá vendo como ele tá bem achatado? Por conta que ele era um pouco mais aberto, agora ele está mais achatado e maior por causa do formato de stories. Então você vai vir aqui e vai organizar o material do jeito que fique bem encaixadinho aqui no formato de stories, tá vendo? Você vai pegar as linhas, então, as linhas aqui, o texto de sorriso. Você vai selecionar todos. Como é que você pode selecionar todos? Deixa eu tirar minha câmera da frente. Aqui você pode fazer o seguinte: pode vir com o mouse fora, você vem com o mouse do lado de fora, aqui, e aí você clica e arrasta. Aí você vai arrastando aqui, ó. Arrasta, pega tudo, vai de baixo, aí você leva lá para baixo. Leva lá para baixo. Tenta manter os itens dentro dessa caixa, essa linha pontilhada que ela serve como área de segurança, tá? Então você pode deixar tudo aqui. Se você achar que está muito pequeno, você pode clicar e ir aumentando o tamanho. Não tem problema. Aumenta o tamanho, vai organizando. Eu vou ampliar esse aqui. Estou tentando fazer do modo mais simples possível para que todos vocês que têm pouquíssimo conhecimento com Canva consigam acompanhar. Então agora eu vou pegar outro texto aqui, ó, feliz em transformar, arrastar ele para baixo, e aí eu vou colocar ele aqui. Vou deixar ele maior. Posso aumentar ele por aqui, ó,
por essa bolinha da ponta aqui. Deixa eu fechar aqui o espaçamento dele. Você pode ampliar por aqui, na extremidade, na bolinha, tá? Esse outro item aqui, ele não serve para aumentar, tá? Ele é só a organização da linha do texto. Então ele corta, se for um desenho, ele vai cortar, se for uma imagem, se for um texto, ele joga para a linha de baixo, tá? Então você, para ampliar, você vai clicar na bolinha da extremidade e vai aumentar ou diminuir. Ou você pode vir direto aqui no tamanho do texto, tá? Eu vou fazer de várias formas para tentar ajudar todos que tenham alguma dificuldade, porque tem gente que vai ter dificuldade mais de um lado, mais do outro. Então você tem aqui, vou pegar esse logo, supondo que já era o meu logo, que você pode substituir se você quiser, né? Pegar esses elementos. Você pode fazer o seguinte: se você clicar num elemento e ele vir sozinho, e você não quer que venha sozinho, você quer que venha todos. Então você viu que ele veio sozinho. Você desfaz aqui o erro, então você vai clicar lá na seta para desfazer o erro, aqui na seta desfazer, e aí vai estar lá os três elementos. Você vai fazer o quê? Você vai. Deixa eu tirar só a minha câmera da frente de novo, para não estar atrapalhando. Jogar para cá. Aqui você vai fazer o seguinte: você vai clicar em um elemento, ó, cliquei aqui, ó, no ícone do dente. Aí você vai fazer o seguinte: segura o botão Shift, teclado, que é a seta para cima, Shift, e aí clica em outro elemento. Vai clicar aqui em um outro elemento e depois vai clicar no outro elemento. Você vai clicar em todos os elementos que você quer empurrar de uma vez. Então eu selecionei os três aqui usando o Shift, tá? Peguei o texto, o ícone do dente e a forma. E aí você já consegue arrastar os três, porque os três estão selecionados. Tá? Eu estou arrastando aqui, ó. Já pode tirar o dedo do Shift, ó. Então não estou mais com a mão no Shift, vou colocar a mão só no mouse e aí vou clicar e arrastar. Então estou clicando e arrastando lá para baixo e usando a bolinha do mouse aqui para rolar o texto, rolar o projeto para cima ou para baixo para poder visualizar melhor. E aí eu posso ampliar aqui para ficar melhor a visualização. Tá? Se eu quiser ver o texto menor, o zoom é aqui embaixo, conforme eu já mostrei isso nas aulas anteriores. Então, esse zoom aqui eu consigo ver o tamanho, o texto como um todo, o projeto como um todo. E aí eu ajeito aqui o logo, posso ampliar, aumentar o tamanho, posso selecionar a foto, aumentar o tamanho da foto para visualizar melhor aqui. Posso fazer isso com esse mesmo, com esse outro rapaz aqui. E aí eu já tenho aqui um projeto um pouco diferente, tá? Deixa eu abrir os dois aqui para vocês verem. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro projeto e o segundo, que é o do Story, né? Primeiro e o segundo. Primeiro e segundo. Tá vendo aqui? O feed e o story. O feed e o story. Tá aqui também. Eu posso mudar por aqui. Tiro o zoom para ficar melhor a visualização. Aí eu visualizo por aqui, ó. Clico na página 1, clico na página 2. Então eu já tenho os dois formatos aqui. E aí a mesma coisa para salvar. Você vai no botão compartilhar, abre essa janela. Nessa janela aqui você vai no botão de baixar documento. Ele vai vir para baixar no padrão PNG, no formato PNG. Você também pode usar o JPEG, tanto faz, que é uma imagem, tá? Os dois. Pode usar o PNG, que ele vai vir em um formato um pouco melhor. E aí você clica para baixar, ele vai fazer o download. Ele vai abrir primeiro uma janela para salvar. Não está aparecendo para vocês aqui. Eu vou salvar. Vou colocar stories. Quando você baixar, quando você baixa mais de um arquivo, aqui a gente tem dois arquivos, tá? Um e dois. Eu coloquei para baixar os dois. Ele vai trazer uma pasta zipada, que é uma pasta compactada que a gente chama. Essa pasta compactada, deixa eu abrir aqui. Essa pasta compactada é onde vai vir os documentos aqui dentro, os projetos. Então você vai abrir, salvo a pasta, né?
Você salvou a pasta, eu coloquei como Stories 1. Você vai abrir a pasta que está com o documento compartilhado, que está com o documento que a gente chama de zipado, né? Ele está compactado, no caso. Você seleciona os itens e pode copiar para a pasta dos downloads, por exemplo. Você pode copiar, ou você pode clicar com o botão direito e extrair os arquivos. Tem que extrair da pasta. Então, eu já extraí aqui para fora. Vou colocar a câmera para cá de novo. Então, eu extraí aqui os dois arquivos. Aí eu tenho aqui o arquivo do feed e dos stories. Eu posso tanto enviar esses arquivos por e-mail, enviar pelo meu WhatsApp, se tiver com o WhatsApp aberto aqui, ou eu posso postar do meu Instagram diretamente daqui, por exemplo. Só você ir lá no seu navegador, você vai colocar aqui se você. Eu não sei se você tem o costume de usar o Instagram pelo computador ou fora, né, do aplicativo do celular. Você também consegue fazer publicações direto do seu computador. Você vai colocar o instagram.com, vai fazer o login no seu perfil e aí você vai conseguir publicar daqui também. Então aqui do lado, se você olhar aqui no meu menuzinho lateral, tem o botão aqui criar. Eu clicando aqui no botão criar, eu tenho aqui o postar, vídeo ao vivo, anúncio ou inteligência artificial. Clica aqui no postar e aí clicando aqui no postar, ele vai abrir essa janela para eu selecionar os arquivos que eu quero postar. Aí você vai lá onde o arquivo se salvou, eu salvei aqui na pasta de downloads, ó, tem os arquivos aqui. Ó. Aí você seleciona o arquivo e abre o arquivo. E aí vai estar o arquivo aqui, entendeu? Então você consegue daqui mudar o formato, você consegue clicar aqui para colocar outros arquivos, caso você queira fazer um carrossel, né, com várias imagens. Você avança, ele tem aqui a opção de filtros, se você quiser colocar um filtro na imagem, avançar de novo. Aí aqui você vai colocar as informações. Né? Parabéns, dentistas, pelo seu dia. Sei lá, aqui é dia do sorriso, né? Parabéns pelo seu sorriso, já cuidou do seu sorriso hoje e tal. Então você coloca aqui a sua legenda, as informações que serão publicadas e vai clicar aqui no botão compartilhar. Clicou no botão compartilhar, ele já vai fazer o envio da publicação para o seu Instagram. Eu acho muito mais rápido fazer por aqui do que fazer pelo celular. Né? Mas aí eu sei que cada um tem um tipo de uso, cada um tem um costume. Tem gente que já tem o costume do computador, tem gente que já tem o costume mais pelo celular ou pelo tablet. Aí prefere utilizar essas outras ferramentas. Não tem nenhum tipo de regra nesse quesito. Você vai fazer do jeito que você se sentir melhor, do jeito que você preferir. Eu vou fechar aqui, que eu não vou postar, que não tem nada a ver, né? E aí eu vou voltar aqui no Canva. Então aqui fica o projeto. E se você sair daqui e voltar lá para a página inicial, por exemplo, ó, você volta por aqui, né? Os três skins, lá como eu ensinei nas aulas anteriores. Posso voltar por aqui pelo ícone do Canva ou por aqui pelo botão iniciar. Então, início, eu volto lá para a página inicial. E esse projeto, ele vai ficar aqui, ó. Ele fica salvo na sua página inicial. Os dois projetos que eu fiz, né? Que foi o post e o stories. Os dois ficam aqui. Então, se você quiser criar outros documentos a partir deles, é só abrir eles aqui e trabalhar em cima, né? Ou criar um novo e tudo vai ficar aqui, você não vai perder. Mas o ideal é que se você sai, ele está aqui. Se você tiver uma pasta para ele, coloca ele numa pasta. Se não tiver, você vai lá e cria uma pasta para você manter os seus trabalhos todos organizados. Você vai selecionar ele aqui, aí aqui embaixo vai abrir essa janela. Você pode clicar aqui para mover para uma pasta ou para excluir. Você clica aqui para mover uma pasta e aí você tem as suas pastas que você vai organizar e envia ele lá. Se não tiver nenhuma pasta, você vem aqui nesse botão, ó, criar nova. Aí você cria uma pasta e coloca os seus projetos lá para manter tudo organizado. Bom, isso vale para a criação de publicações, criação de Reels, criação de Stories. Né? Se você quiser, mas Reels, Igor, é um vídeo. Como é que eu vou fazer um vídeo? Se você já tiver esse vídeo gravado no celular, você faz o envio do vídeo aqui, pelo upload, e aí você
sobe o vídeo, faz as configurações do vídeo e faz a publicação, tá? Então, para essa aula não ficar tão comprida, ela já deve ter 1 hora, eu acho. Eu, que nem eu falo para vocês, todas as minhas aulas serão bem compridas, porque o objetivo é ajudar as pessoas que têm muito pouco conhecimento ou nenhum conhecimento de Canva. Por isso que muitas vezes eu costumo repetir muitas vezes os mesmos termos, eu costumo ser um pouco mais lento na criação para poder ajudar justamente essas pessoas. Se você já tem um certo nível de conhecimento, talvez os meus vídeos não sejam os melhores vídeos. E aí você consegue encontrar aí no YouTube ou em outras plataformas diversos vídeos de muitos outros criadores que são excelentes, eles são muito bons nas suas explicações, ensinam coisas pra caramba. Tem aí influenciadores que são até embaixadores do Canva, né, que são experts, são reconhecidos pelo Canva pelos trabalhos que eles fazem. Então acredito que você pode se dar muito bem seguindo essas pessoas também. Um deles, acho que é Rob Bolivar, o nome dele. Tem o Darlan também, Darlan Evandro, eu acho. E tem outros aí que depois, se eu lembrar os nomes, eu vou colocar aqui. Vou até marcar eles aí no, no YouTube, se eu conseguir, para vocês seguirem, tá? Vou colocar o link deles aí nas legendas também. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Próximo vídeo eu ainda não sei qual que vai ser o título, vou colocar. Aí na playlist já vai ter tudo. Aí a gente vai pro vídeo número 4, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima. Tamo junto.